18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora mais uma edição do programa de 8 horas. E começando mais uma semana com você em 100,7. Começando mais uma semana, né, Karime? Estamos juntos novamente numa bela de uma segunda-feira. E tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo bacana. Sempre lindo e maravilhoso. Tá tudo ótimo. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da 100,7. Estamos juntos. Até às 7 da noite, aqui no programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7. E para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, ao vivaço, assistindo a gente aqui nos estúdios, vendo tudo que acontece por aqui, não é não, Carlão? Sim, Karime Leão, e hoje, né, começando mais uma semana contigo e com os nossos queridos ouvintes e com esta equipe maravilhosa de jornalismo. Nós, hoje, inclusive, segunda-feira, dia 13, nós estamos comemorando aí o dia, né, internacional do rock, Karime. E sabe por quê, né? Pois então, a data foi escolhida, Karime Leão, em homenagem, né, a Live Aid, né, que foi um mega evento que aconteceu nesse dia, em 1985, lá na Inglaterra, com o objetivo principal de acabar com a fome na Etiópia. Foi um evento grandioso, um evento muito bacana, a fome na Etiópia, que fica lá no continente africano. O show ficou imortalizado naquele filme, né, Karime, que Bohemian Rhapsody, que tem o nosso... a história do Queen, né? A história do Queen. E aí conta a história, os bastidores, bacana, né? De como convidaram o Queen, o grupo, eles para estavam participar. Meio assim, né? E eles arrebentaram. Foi um momento, né, de destaque do Live Aid. Exatamente. E a data faz uma referência a um desejo expressado por Phil Collins, que participou aí desse mega evento. E ele disse lá, durante o show dele, né, que ele gostaria que aquele dia fosse considerado o Dia Mundial do Rock. E o evento contou aí como o Carlão falou, com presença de grandes artistas. Foi um mega evento. E além do Queen, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2. Nossa, U2. Qual é o seu preferido, Karime, de todos? Não dessa relação. Não, o seu cantor de rock preferido é o Elvis Presley? É sempre, é o rei do rock. Eu gosto dele, gente. Eu não tenho, eu acho que não... Eu gosto do rei. Eu acho que não tenho. Eu sou old fashion. Bacana, Karime. Mudando de assunto, hoje começou aí a inscrição de voluntários para, olha só, a terceira fase de testes da vacina contra o novo coronavírus. Nós vemos, né, dando essa suíte aí, desenvolvendo esse assunto. Essa vacina está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa, né, de biotecnologia Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que fica lá em São Paulo. Apenas profissionais de saúde que estejam, né, atuando diretamente no combate à Covid poderão participar desse estudo aí. Carlão, exatamente. Mas a Rússia é que está mais perto de se tornar o primeiro país a iniciar a distribuição de uma vacina contra o coronavírus para a população. O país anunciou hoje também que concluiu parte dos testes clínicos necessários para comprovar a eficácia da imunização desenvolvida por iniciativa do governo russo. Bacana, a vacina aprovada foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia, o Gamilei. Segundo a instituição, a previsão é que a vacina entre em circulação civil já agora em agosto, nos dias 12 e também no dia 24, mas se tudo der certo, a distribuição em massa está prevista apenas para setembro, né? Tá rápido até, inclusive, muito rápido, que a média, né, de fazer e produzir uma vacina, eles já estavam a estimativa de 2 anos, já era rápido, imagina, meses, né? Agora, 6, né? Muito, 7, 8, né? Muito rápido. Bom, no mundo inteiro, das 19 vacinas experimentais contra a Covid-19 em testes com humanos, só 2 estão em testes finais de fase 3. Uma da chinesa Sinopharm e a outra aí, a AstraZeneca, né? Que é a desenvolvida pela Universidade de Oxford e que tem aí parte dos testes realizados no Brasil. Essa que os testes, uma parte deles começou hoje, essa aí. Bacana, 6 horas e 6 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Segunda-feira, começando mais uma semana com você aqui no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição para você do programa 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Foi mesmo durante a pandemia, os parlamentares do Amazonas continuaram torrando, a cota para o exercício da atividade parlamentar, que é o já conhecido famoso cotão, que é um dinheiro disponível para os legisladores gastarem exclusivamente na atividade parlamentar ali no dia a dia, do parlamentar. Trabalhando de casa, eles não economizaram nos gastos. Nossos senadores, deputados federais e deputados estaduais gastaram juntos R$4.106.000 no período de janeiro a junho, segundo dados oficiais do Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Carlão, a equipe do programa 18 Horas analisou os gastos aqui deste ano de 2020. No Senado, de janeiro a junho, os 3 representantes do Amazonas gastaram juntos cerca de R$306.000. O senador Eduardo Braga, do MDB, foi o que mais gastou até agora, um total de aproximadamente R$158.000. E o principal custo foi na contratação de apoio de regime parlamentar. Depois vem o senador Plínio Valério, do PSDB, que também usou a maior parte do dinheiro na contratação de apoio de regime parlamentar e ficou no segundo lugar no ranking, consumindo R$110.000. O senador Omar Aziz, do PSD, gastou R$38.000. Já na Câmara dos Deputados, os 8 deputados que formam a bancada do Amazonas usaram um total de R$1.200.000 no período de janeiro a junho. E o deputado que mais utilizou o cotão foi Silas Câmara, do Republicanos. Ele gastou mais de R$253.000 e praticamente metade desse total foi para a divulgação da atividade parlamentar. Logo atrás de Silas Câmara vem o deputado Marcelo Ramos, do PL, com uma cota de aproximadamente R$245.000, sendo pouco mais de um terço desse total usado na contratação de consultoria em pesquisas e trabalhos. O terceiro lugar da bancada do Amazonas, dos que mais gastaram o cotão na Câmara dos Deputados, ficou com o pré-candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo, do PT. Zé Ricardo gastou cerca de R$210.000 e a maior parte desse total também foi para a divulgação de atividade parlamentar. Olha aí, outro pré-candidato, o capitão Alberto Neto, do Republicanos, ficou com o quarto lugar. E depois dos mais de R$173.000 utilizados pelo candidato do PSL, a esmagadora maioria do dinheiro, mais de 80%, foi para despesas com divulgação de atividade parlamentar. Na outra ponta, os que menos gastaram foram os deputados Átila Lins, do Progressista, e Bosco Saraiva, do Solidariedades, ambos com gastos de R$62.000. Enquanto Átila usou em locação de aeronave, Bosco Saraiva colocou o dinheiro na manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar. Também agora saindo do Congresso Nacional lá em Brasília e vindo aqui para o Amazonas. Na Assembleia Legislativa, os 24 deputados estaduais usaram juntos R$2.600.000 de janeiro a maio desse ano. Fausto Júnior lidera o ranking com gasto de R$163.000, seguido por Adjuto Afonso e também Augusto Ferraz. E quem lidera o time dos que menos gastaram são os deputados Maiara Pinheiro, do Progressistas, e Serafim Corrêa, do PSB, com R$49.000. Sei dizer, Karime e ouvintes, que é muito dinheiro, para muito pouco trabalho útil, diretamente voltado para a sociedade. Tudo o que é produzido pelos parlamentares poderia continuar sendo feito sem todos esses gastos aí, com certeza, como acontece em alguns países da Europa, onde não há esses benefícios para os parlamentares. O fato é que o parlamento brasileiro, em todos os níveis, no federal, no estadual e também no municipal, é simplesmente muito caro para nós contribuintes. Parece até que é um país muito rico, mas é um país muito rico, porque para pagar isso tudo de gastos, é algo assim realmente único no mundo, se você colocar no papel o quanto gasta. O problema é que fica a dívida interna. Exato, e um país quebrado, com um rombo no orçamento previsto em R$124 bilhões, o Congresso Nacional custa aos cofres públicos R$10.800 bilhões por ano. Isso aí, vou repetir.
10 bilhões e 800 mil reais por ano, né? O custo do legislativo brasileiro é o segundo maior do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. Bom, no caso da Assembleia Legislativa, o custo para o contribuinte é de quase 300 milhões de reais por ano, ok? E mesmo com todas essa dinheirama aí à disposição, os deputados, na sua maioria, não cumprem uma das suas principais funções, que é o quê? Fiscalizar os gastos do Executivo. E o resultado é esse que todos nós estamos acompanhando, estamos vendo no dia a dia aí já há algum tempo. Um festival de corrupção no governo do estado, e o governador ainda tem a maioria folgada para continuar a sua gestão desastrosa para o Amazonas e o seu povo. Bom, Carlão, com isso tudo, o que a população espera? É que os deputados tomem ciência da gravidade da situação do Estado, investiguem sim as denúncias e punam os culpados. Isso sim é obrigação deles. Você está ouvindo 18 horas. E os deputados vão finalmente homologar nesta terça-feira os nomes dos integrantes da comissão especial do impeachment para, em seguida, eleger o presidente, também o relator do impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida, como explica o repórter Azaf Augusto. Vamos conferir. Depois das indefinições ocorridas na última sessão, os membros da comissão processante do impeachment na Assembleia Legislativa do Amazonas vão eleger o presidente e relator do impeachment do governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida nesta terça-feira. Na última sexta-feira, Belarmino Lins, que estava presidindo a sessão, foi alertado pelos deputados da oposição que a votação que referendou os membros da comissão especial foi prejudicada por não ter a quantidade mínima de 13 deputados em plenário. Por isso, a eleição de presidente e relator foi adiada. E que não configura o quórum qualificado para deliberação através da maioria simples. Para se ter a votação, precisa o quórum qualificado de maioria absoluta, 13 deputados. De 13 deputados presentes para deliberar, nós precisamos ter votação, maioria simples. A comissão é formada pelos deputados Fausto Júnior, delegado Péricles, Felipe Souza, Terezinha Ruiz, João Luiz, Alessandra Campelo, Dr. Gomes, Saulo Viana, Belarmino Lins, Demilson Chagas, Wilker Barreto, Roberto Cidade, Carlinhos Bessa, Adjunto Afonso, Sinésio Campos, Joana Dark e Cabo Maciel. Com essa formação, o governador Wilson Lima tem a maioria dos deputados de sua base aliada na comissão, e o presidente e relator devem ser aliados a ele. Os nomes especulados são do deputado Dr. Gomes para relator e deputada Alessandra Campelo para presidente. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. E neste domingo tivemos mais uma manifestação pedindo o impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. O repórter Azaf Augusto tem os detalhes de como foi. Vamos conferir. Um grupo formado por militares, empresários e populares realizou ontem uma carreata com 120 veículos protestando contra as ações dos deputados da base governista que defendem o governador Wilson Lima. Eles também manifestaram repúdio contra o próprio governador, pedindo celeridade no processo de impeachment. O ato iniciou às 9h30 da manhã deste domingo na Avenida das Torres e finalizou na Ponta Negra às 11h30 da manhã. E de acordo com o coronel reformado da Polícia Militar, Birajara Rosses, familiares de policiais militares que morreram por conta da pandemia do novo coronavírus o procuraram para pedir apoio para cobrar os deputados da base governista e principalmente o governador Wilson Lima. Depois de tudo que aconteceu com a pandemia e principalmente com os atos praticados pelo governador e pelos seus secretários ali, várias pessoas, vários populares, servidores públicos, policiais que tiveram seus amigos ali, seus parentes vitimizados, me procuraram para que nós fizéssemos alguma nota de repúdio, alguma manifestação de repúdio ao governo e principalmente com a intenção de pressionar os deputados que, mesmo com os atos de corrupção comprovados pelo STJ, comprovados foram praticados pelo governador, ainda insisto em permanecer do lado dele. Rosses afirma que o grupo não tem bandeira partidária e nem associação e que já realizou uma manifestação no dia 8 de abril e agora pretende realizar outras, reforçando o pedido de afastamento do governador Wilson Lima. Assim que foi iniciados os trabalhos na Assembleia do Impeachment,
nós vamos fazer novas carreatas, novas manifestações, para que os deputados percebam que eles têm que ficar do lado da população e não do lado desse governador criminoso, né? Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. O Amazonas recebeu hoje do governo federal mais de 340 milhões de reais da segunda parcela da ajuda financeira para reduzir os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O socorro ao estado faz parte da medida provisória aprovada pelo Senado em maio, que autoriza o repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios. O governo do estado e as prefeituras amazonenses vão receber um total de 1 bilhão e 500 milhões de reais, divididos em 4 parcelas ao longo deste ano. A segunda parcela, como disse o Carlão, é equivalente a pouco mais de 340 milhões, sendo 219 milhões para o estado e mais de 121 milhões rateados entre os 62 municípios amazonenses. Até agora, o estado já recebeu mais de 700 milhões de reais da ajuda financeira do governo federal. E para terem acesso ao montante, governador e prefeitos precisam retirar ações judiciais contra a União em temas ligados à Covid-19. E o Amazonas, diferente dos demais estados, não teve queda de arrecadação no primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Pelo contrário, viu? A arrecadação de janeiro a junho deste ano foi 704 milhões de reais, superior à do mesmo período do ano passado, quando o estado do Amazonas arrecadou 9 bilhões e 480 milhões de reais. E agora, por conta da pandemia de Covid-19, ainda vai receber mais de 1 bilhão de ajuda do governo federal. É muito dinheiro para um governo que até hoje não soube administrar o estado. E estamos aí, né? Passando por uma grave crise política, crise econômica e crise sanitária. Você está ouvindo 18 horas. E a lavanderia denunciada na CPI da pandemia entra na mira do Ministério Público de Contas. O procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, João Barroso de Souza, requisitou para a Secretaria de Estado de Saúde cópia integral do regime de dispensa de licitação, juntamente com o processo de escolha da empresa Norte Serviços Médicos Eireli e de todos os pagamentos efetuados. A Secretaria de Saúde tem prazo de 3 dias para fornecer todas as informações solicitadas pelo procurador. E a Norte Serviços Médicos está operando no Hospital Newton Lins sem contrato, operando por meio de processo indenizatório, sem processo licitatório ou tomada de preço. E mais, hein? Que a empresa informa que lavou 4 toneladas de roupa entre lençóis e fronhas quando o hospital tinha apenas 4 pacientes, diz aí o documento. É 1 tonelada por paciente. Que conta é essa, né? Bom, a Norte Serviços Médicos está sendo alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado que investiga as denúncias da saúde do Amazonas. A CPI decidiu pedir da Receita Federal informações sobre a origem dos 5 milhões de reais pagos pela atual proprietária da empresa Norte Serviços Médicos Eireli, responsável pela lavanderia do Hospital de Campanha da Newton Lins, para o antigo dono, e ainda investigar a contínua mudança de proprietários, mas com a manutenção do atual procurador, Carlos Henrique Alecrim John. Os deputados que compõem a CPI dizem que há fortes indícios de ilegalidade e também superfaturamento nos serviços prestados pela Norte Serviços Médicos, que já foi beneficiada por outros processos indenizatórios em gestões passadas do governo do Amazonas. Essa reportagem completa você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da 100,7. 18 horas. E para dificultar que familiares dos que ocupam cargo de alto escalão do governo fechem negócio com o estado do Amazonas, a CPI da Saúde vai propor um projeto de lei que deixa ainda mais rigoroso esse impedimento. Vamos conferir agora na reportagem de Cíntia Blink. Nas investigações realizadas até agora, os membros da CPI da Saúde observaram que pessoas próximas aos poderosos do governo
têm uma aparente facilidade em assinar contratos com o Estado. Por isso, a CPI vai apresentar um projeto de lei para impedir esse tipo de benefício. O relator da comissão, deputado Fausto Júnior, chegou a dizer na última sexta-feira que há muitos interesses empresariais nesse meio. Quanto mais a CPI avança, mais vezes nós vemos que pessoas ligadas, ou nesse caso próprios secretários, possuem também interesses empresariais, digamos assim, dentro do governo. Isso não pode ser mais aceito, senhor presidente. Isso tem que haver alguma atitude. Dentro dessa CPI nós estaremos apurando essas irregularidades, mas pelo visto isso é uma regra dentro da administração da saúde do nosso estado. Na última reunião aberta da CPI da Saúde, o deputado delegado Péricles, presidente da comissão, anunciou que nesta terça-feira o PL será apresentado e o intuito é proibir a contratação de empresas de familiares de secretários do alto escalão do governo do estado. Dispõe sobre a proibição da contratação de cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta até o segundo grau de secretário de Estado do Amazonas como prestador de serviços e ou produtos. Então, essa lei visa realmente proibir a contratação de parentes de secretário de Estado, para deixar bem claro, porque fere o princípio da moralidade, da impessoalidade e esses princípios norteadores da administração pública. Após apresentado, o projeto de lei será distribuído para as comissões permanentes da Casa, como a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ, que vai avaliar a legalidade da proposta. Somente numa segunda etapa chegará à votação em plenário pelos 24 deputados da Casa Legislativa. De acordo com os membros da CPI da Saúde, este foi o primeiro PL que nasceu na comissão, mas outros devem ser criados conforme as investigações avançam. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a CPI da pandemia realizou hoje reunião secreta e definiu que o foco das investigações será em duas empresas prestadoras de serviços hospitalar para o governo do Amazonas. Duas denúncias chamaram a atenção dos parlamentares: os serviços de transporte em ambulância e de plantão médico em unidade de terapia intensiva. Segundo a CPI da Saúde, a empresa WF Control já realizou serviços de transporte em ambulância pago pelo governo do Amazonas no valor de R$59 mil. Porém, com a pandemia, passou a cobrar R$172 mil pelo mesmo serviço, um aumento aí de 187%. A outra empresa que será investigada é a MedPlus, que, segundo os deputados, disponibilizou profissionais de UTI para plantões no Hospital Newton Lins por contrato indenizatório no valor de R$30 mil a cada 6 plantões, saindo a R$5 mil cada plantão. Conforme a CPI, o Estado paga em média R$1.500 pelo mesmo serviço em outros hospitais. Bom, simplesmente, Karime, como a gente sempre vem dizendo aqui no 18 horas, quanto mais a gente mexe, mais irregularidade se descobre, né? Parece que é um poço sem fundo, né? Não tem fim. Pois é, né? O contrato das ambulâncias foi superfaturado em 187%, né? Como é que pode? Do plantão médico em mais de 300%. É muito alto, é muito dinheiro, é escandaloso e tudo, é claro, deve ser investigado e esse dinheiro pago a mais deve ser devolvido para o Estado, os responsáveis punidos, sim. E isso é que exige toda a sociedade. E aqui no aplicativo Humano, as pessoas estão aqui super revoltadas com toda essa situação. Como pode ser, né, pois é, em meio a tantas denúncias, o governo do estado continua descaradamente contratando com despesa de licitações e superfaturando contratos ainda. É muito dinheiro gasto para nenhum retorno. Aí um outro ainda complementa aqui no aplicativo Humano, que o vírus da corrupção está fazendo um estrago no Amazonas através dessa desastrosa gestão de Wilson Lima. 6h25 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carinho, vamos abrindo a playlist de hoje, desta segunda-feira. E olha só, hein, que bacana. Com apenas 17 aninhos de idade, a jovem cantora Zoe Uis, né, viu aí o single
de estreia dela, intitulado Control, alcançar o sucesso mundial. Pois é, e a música tem um detalhe muito importante que a galera não conhece muito, né? Ela impacta por ser autobiográfica, mostrando as dificuldades artistas enfrentou por conta das convulsões provocadas pela epilepsia. Olha lá, não é fácil não. Então vamos abrir a playlist de hoje, desta segunda-feira, com Control. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h30 em Manaus, Boa Noite pra você em 100,7. Está aí fazendo sucesso já com apenas 17 aninhos, né? O seu primeiro single, Zoe Wills, já aí com Control, está no top das paradas. Foi a primeira da playlist que você conferiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, agora vamos saber a previsão do tempo para, o restante desta noite de hoje. Será uma noite chuvosa. Vamos saber aí com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é que chova rápido, tá? Durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 82%. 6h30 e você está em 100,7. Mix. Bom, e agora nós vamos, começar a semana conferindo os comentários da nossa colunista Nafissi Bacri Valoz. Início a semana cumprimentando os amigos e os ouvintes da Rádio Mix FM. E bem, meus amigos, quando eu estou na dúvida, eu sempre me socorro daqueles ensinamentos do meu pai, um amazonense só de alma, mas que tinha orgulho de ser regatão e de dizer que com este trabalho criou e educou 9 filhos. E eu ainda ouço a sua voz nos despertando com aquela costumeira frase: vamos levantar, minhas filhas, porque Deus ajuda quem cedo madrugar. E para em seguida vir com os seus ensinamentos, que nos trazem um exemplo de força e coragem e a importância dos valores morais guiando nossos passos. É que para o meu pai e meu amigo Abraham Bacri, um homem precisava necessariamente cultivar seus valores no trabalho e nos estudos para finalmente alcançar o sucesso. E talvez por isso eu tenha dificuldade de entender como é possível que parlamentares que nos representam e que todos os dias desenvolvem o mesmo trabalho em plenário desconheçam o quórum mínimo para a composição de uma comissão que irá analisar o impedimento do governador e de seu vice. Mas parece que o problema não reside no conhecer ou não o quórum para a composição desta comissão, até porque a assessoria jurídica da Assembleia emitiu um parecer claro que traz o rito procedimental a ser observado. E ainda assim, quem conduzia a sessão simplesmente não sabia fazer a conta de somar, ou então sabia contar, mas era preciso procrastinar. De qualquer forma, cultivo aos valores do trabalho e de estudo foram agredidos, seja pelo erro na conta de somar, seja pelo objetivo de simplesmente procrastinar. O certo é que a Assembleia Legislativa assumiu este erro e, por conta deste erro, uma nova eleição para a composição da comissão de impeachment do senhor Lima se fez necessário, mas deixou no ar muita dúvida. E na dúvida, eu vou ficando com mais um ensinamento do meu velho Abraham Bacri, que sempre nos dizia: minhas filhas, nem se preocupem, porque a mentira tem pernas curtas. Eu sou Nafissi Bacri Valoz e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. Bom, e a eleição municipal deste ano vai ser um desafio para todo o Brasil por conta, é claro, das medidas sanitárias. O eleitor precisa de garantia para a segurança de sua saúde para exercer o direito do voto. No Amazonas, a dificuldade ainda tem mais um obstáculo: a distância entre os municípios e a logística desafiadora da região. A repórter Cíntia Blink ouviu o presidente do TRE, o desembargador Aristóteles Tucci. Vamos conferir. A pandemia do novo coronavírus obrigou todos os setores a se adaptar e para as eleições não foi diferente. Como sabemos, o pleito este ano será em novembro e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas tem um desafio ainda maior. Isso porque, além dos cuidados impostos pela pandemia, os desafios logísticos do estado continental do norte do Brasil elevam o nível de dificuldade. Ainda assim, o presidente do tribunal, desembargador Aristóteles Tucci, diz que o trabalho em equipe vai garantir o sucesso das eleições
eleições no Amazonas. Nosso objetivo é garantir que todos os amazonenses possam exercer o direito ao voto em todos os municípios do estado do Amazonas. E para isso, contamos com o apoio e a dedicação de todos os magistrados e servidores que se empenham, muitas vezes, mais de 12 horas por dia, para que o pleito ocorra de forma segura, justa e confiável. Além disso, também contamos com parcerias institucionais que há muitos anos entregam resultados positivos, a exemplo das Forças Armadas e da Polícia Militar, que conhecem tão bem a realidade dos nossos desafios logísticos. O presidente também adiantou que o uso de máscaras será obrigatório e está em estudo a extensão do horário de votação. O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Cíntia Blink, para o 18 horas. E o Tribunal Superior Eleitoral anunciou hoje um acordo para que a Fiocruz e os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein participem da elaboração de um protocolo de segurança para a realização das eleições municipais de novembro, justamente por causa da pandemia de Covid-19. As instituições devem avaliar todos os riscos de contágio e a saúde pública durante a votação e desenvolver em seguida os protocolos sanitários e ambientais para a realização da votação no cenário da pandemia. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, não haverá custo aos cofres públicos pelo serviço, que será uma ajuda patriótica prestada graciosamente, conforme escreveu ele em ofício dirigido às instituições. 18 horas. Olha só, o Amazonas teve quase 7 mil pedidos de seguro-desemprego em junho agora. De acordo com o Ministério da Economia, os setores de serviços e comércio foram os que mais demitiram. E no total, durante todo o período de pandemia, as solicitações de seguro-desemprego chegam a mais de 27 mil aqui no estado. Quem traz mais detalhes sobre essa situação é a repórter Odineia Araújo. No Amazonas, 6.964 pedidos de seguro-desemprego foram feitos no mês de junho, segundo o levantamento da Secretaria Nacional do Trabalho. Os homens foram os que mais deram entrada no benefício no estado, 4.549. Entre as mulheres, 2.415 pediram o seguro. De acordo com a presidente da Central de Trabalhadores do Brasil no Amazonas, Isis Tavares, as mulheres, inclusive, foram as primeiras a serem demitidas. A ANAMATRA, que é a Associação de Magistrados de Juízes do Trabalho, eles têm dados de que as mulheres são as que estão tendo mais impacto na sua vida, tanto na questão de são as primeiras a serem demitidas, né? E aí vão para aquele trabalho informal, sem nenhum direito, trabalho extremamente precário. Pessoas com idades entre 30 a 39 anos foram as que mais pediram o seguro-desemprego no estado. De acordo com o levantamento da União Geral dos Trabalhadores no Amazonas, os setores que mais sofreram com a pandemia foram o serviço e comércio, conforme o secretário-geral da UGT, Daniel Batista. No setor de serviço, as principais empresas que foram abaladas foram os restaurantes, os bares, os salões de belezas e as academias. Por quê? Porque essas empresas ficaram fechadas durante 3 meses e não tinha como manter os trabalhadores os seus salários. Nem mesmo tentando fazer empréstimos conseguiram sanar essas dívidas. Ainda de acordo com a entidade, no início da pandemia, as empresas de serviço demitiram quase 80% dos trabalhadores. E mesmo com o retorno, o segmento não está trabalhando com toda a sua capacidade. Já no comércio, segundo a UGT, o número de demissões foi de 60%. E mesmo tendo a retomada agora, muitos trabalhadores não foram readmitidos ainda. A nossa expectativa, a expectativa da UGT é que em mais ou menos um ano retorne às atividades desses setores. De acordo com o levantamento nacional, o número total de pedidos do benefício no Amazonas subiu para 27.139 desde a segunda quinzena de março, quando a economia brasileira começou a sentir os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Por conta da pandemia, o funcionamento do comércio não essencial em Manaus fechou dia 15 de março e retornou gradativamente a partir de 1º de junho. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas.
E o faturamento do Polo Industrial de Manaus cresceu 7,4% no primeiro trimestre, superando 26 bilhões de reais. Até o início da pandemia do coronavírus, o Polo empregou mais de 90 mil trabalhadores. Reportagem é de Odiné Araújo. 2020 começou com faturamento em alta no Polo Industrial de Manaus. Passou de 26 bilhões de reais, segundo o levantamento da Suframa. De janeiro a março, o crescimento foi de 7,4% no faturamento do Polo e contratação de 92.651 trabalhadores. Um crescimento de 5,86% em relação ao ano passado. As exportações atingiram mais de 95 milhões de dólares, um crescimento de 12,81%. O segmento eletroeletrônico, com destaque para os bens de informática, foi o que mais faturou, quase 6 bilhões de reais. E o de duas rodas, que obteve quase 4 bilhões de lucro. E tudo estava indo bem até que no meio do caminho apareceu um vírus. E o restante da história você já sabe. Os números começaram a cair, como relata o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, o Wilson Périco. Todo mundo já visualizava uma tendência de crescimento da economia. Os resultados do ano passado, com 104 bilhões de faturamento, número de empregos gerados, e todo mundo se preparou para uma continuidade desse crescimento esse ano, e vinha nessa tendência. Os resultados do primeiro trimestre mostram isso, até que a gente lida com o imponderável, que é a questão dessa pandemia, e pegou todos nós de surpresa, aliás, o mundo todo. De repente tudo parou e os estoques das empresas aumentaram, trabalhadores foram demitidos, produção foi suspensa, empresas fecharam. Para o segundo semestre, tudo ainda está indefinido, segundo Wilson Périco. Nós não sabemos se será suficiente para compensar as perdas do segundo trimestre, que foram bastante acentuadas para a atividade industrial. Mas vamos acompanhar, porque o mais importante de tudo isso, além do faturamento, realmente é a questão social, os empregos que o polo industrial gera e o que traz tranquilidade, conforto e dignidade para o nosso povo. Os dados do primeiro trimestre do Polo Industrial de Manaus só foram divulgados agora devido ao prazo maior que a Suframa deu para as empresas enviarem as informações por causa da pandemia de Covid-19. De acordo com os dados, a produção de televisores e celulares, os que mais representam o portfólio do Polo Industrial, declinaram um pouco no primeiro trimestre. Já os aparelhos de ar-condicionado tiveram crescimento de 83,81%. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bacana, em 6 horas e 42 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Olha só, o single Dancing in the Moonlight do duo sueco eletrônico Jubel, né? Foi aí um sucesso do verão em 2018, com o single se tornando uma das faixas mais virais de streaming aí mundo afora. Exato, e desde o lançamento a música subiu para o top 10 lá na Suécia. Então vamos seguindo para a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas, Dancing in the Moonlight. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h45, você está no melhor Mix do Brasil. Tá aí, sucesso do verão de 2018, arrebentou nos streams mundo afora. Jubilee e Nimei, a música Dancing in the Moonlight. Entrevista do dia. Bom, e hoje, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 30 anos de criação, considerando aí um marco na luta, né, pela proteção da infância. É considerado, né, esse marco aí pela proteção da infância e também da adolescência. Mesmo depois de 3 décadas, o ECA não consegue ser uma ferramenta que, né, garanta aí os direitos e a igualdade entre as crianças. O trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes, além de uma legião de crianças e adolescentes fora da sala de aula, isso tudo, esse quadro ainda é uma realidade aqui no nosso país. E para falar mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e os desafios de se fazer valer os direitos das nossas crianças e adolescentes, vamos conversar por videoconferência com o assistente social Edson Bahia, coordenador do projeto de proteção e educação de migrantes e refugiados
refugiados, executado pelas aldeias infantis SOS, em parceria com a Unicef em Manaus. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda e conversar com a gente aqui do programa 18 horas para falar, né, sobre esse assunto, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA, né, é uma das mais avançadas ferramentas legais para a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes. Mas por que o Brasil ainda é um país atrasado nessa questão 3 décadas depois da vigência do ECA? Então, boa noite a todos os ouvintes. Agradeço o convite para poder falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente em data tão significativa e importante. Bem, antes de falar das dificuldades, eu gostaria de ressaltar os aspectos positivos dessa legislação. Claro. Nós não podemos olhar para o passado em 30 anos de história e pontuarmos somente agora as fragilidades, as dificuldades vividas pela sociedade brasileira. Sem dúvida, até porque na época, eu lembro, eu já jornalista, já trabalhava, foi um marco. Quando o Estatuto chegou, realmente não tínhamos nada comparado para acolher as nossas crianças e adolescentes, sem dúvida. Diga. O que vigia anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente era a doutrina da proteção integral, né? Uhum. E que a criança era vista como um objeto, como caso de polícia. Então, tanto a situação do abandono, da orfandade, da violação de direito, quem resolvia as questões em relação a essa criança era muitas vezes as delegacias. E o Estatuto da Criança e do Adolescente vem justamente para poder definir a proteção integral dessas crianças, criando possibilidades de cidades, estados, municípios criarem, desenvolverem políticas públicas definidas para uma melhor qualidade de vida de crianças e adolescentes. E aí não só para criança e adolescente marginalizada, em situação de vulnerabilidade, mas a criança e adolescente como um todo. Então, anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, era muito comum, e hoje ainda temos resquícios dessa cultura anterior, de a gente falar do pivete, do moleque, do assaltante. E o Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazer que, na verdade, nós temos crianças e adolescentes em situação de especial de desenvolvimento e que as políticas públicas têm que ser criadas justamente para responder às necessidades dessa criança e desse adolescente para garantir o pleno desenvolvimento dela. Okay. A sua pergunta, quais as dificuldades para que a gente, após 30 anos, tenhamos ainda dificuldade de colocar em prática o Estatuto da Criança e Adolescente? Penso como assistente social, se nós não tivermos, de fato, um combate à desigualdade social, muitas das orientações e diretrizes postas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não consiga resolver. Então, é direito da criança o acesso à saúde de qualidade. Então, se nós não temos hospitais de qualidade para poder responder a essa dificuldade, vai ser difícil implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito à questão da saúde de crianças. Se a gente não tem equipamentos educacionais de qualidade em quantidade suficiente,
também teremos dificuldade de implantar aquilo que está posto pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E eu poderia repetir cada uma dessas áreas aí: a saúde, o esporte e lazer, a segurança, mas, infelizmente, em função muito fruto da desigualdade social existente no Brasil, a gente tem essas dificuldades na implementação do Estatuto da Criança e Adolescente. Poderia dizer também que, em relação ao Brasil e ao Amazonas, que nos grandes centros, né, a gente tem uma melhor estrutura para poder construir respostas a esses direitos de crianças e adolescentes. Mas minha origem é Minas Gerais. É um estado que é quase um país, né? São mais de 900 municípios. Então, a política pública, ou mesmo o Estatuto das Crianças e do Adolescente, não chega em todos os rincões, aqueles locais mais distantes, que têm maior dificuldade. Aqui no Norte, eu acredito que, em função da questão do deslocamento pela água, pelos rios, que é que eu não conheço muito, a gente tenha muita dificuldade de localidades que a gente não tem nem conhecimento dessa lei, onde não tenha os conselhos de direito, os conselhos da criança e do adolescente, o conselho da assistência social. Eu obtive a informação que nós temos conselhos tutelares em todos os municípios do Amazonas, né? Mas qual os equipamentos para que esses profissionais possam, de fato, desenvolver o seu trabalho com qualidade? Será que eles têm internet de qualidade? Será que eles têm uma mesa adequada, cadeiras para poder receber famílias e os serviços existentes para responder à necessidade de crianças e adolescentes? Eu me estendi um pouco. Sem problemas, sem problemas. O assunto é muito importante mesmo. Olha, o senhor falou aí de uma série de determinações que esse estatuto coloca que beneficia aí as crianças e também o adolescente. O senhor poderia pontuar o que realmente mudou para eles nesses 30 anos de estatuto, principalmente do Brasil e aqui no Amazonas? O que mudou? Então, eu posso falar um pouquinho da minha experiência como profissional de assistência social e militante da área da criança e do adolescente no que diz respeito ao acolhimento institucional. A minha chegada aqui no Amazonas é recente, então eu não tenho uma análise mais profunda de tudo que mudou. Mas acredito que aqueles avanços que aconteceram em todo o território nacional foi alcançado aqui também. Então, eu acho que a questão do combate à exploração e violação sexual de crianças e adolescentes é um grande avanço ao longo desses 30 anos. Também o combate à exploração e o trabalho infantil de crianças e adolescentes. Acho que foi um avanço enorme com legislações específicas que criaram estratégias de proteção da criança no mundo empresarial e com políticas combativas aos espaços de exploração sexual também. Sim. É lógico que ainda temos muito que avançar, mas já alcançamos alguns resultados que demonstram para a gente um salto de qualidade na construção dessa política pública. Sem dúvida. Bom, para finalizar, nós vamos ter um novo normal dessa área de proteção às crianças e adolescentes pós-pandemia? Como é que o senhor analisa nesse período depois? Como que vai acontecer? Tem muitos estudiosos que estão dizendo de um novo normal, mas ninguém sabe dizer o que é esse novo normal. Que novo normal vai ser esse? As pessoas otimistas dizem que a gente vai viver um mundo melhor. As pessimistas dizem que será um mundo pior. Tem momentos que eu estou do lado dos otimistas e tem momentos que eu estou do lado dos pessimistas.
mas acredito que a gente vai ter que se adaptar em função do Covid-19 a uma nova realidade para poder responder a demandas específicas de todos esses processos de orientação e isolamento e de proteção de nossas crianças e adolescentes, né? Então, a partir dessa realidade e do Conselho da Criança e Adolescente em nível nacional, foram disponibilizados recursos específicos para o combate à questão do Covid. Então, nesse novo normal, a gente já vê sinais de transformação e de mudança nas nossas práticas cotidianas, diárias, dentro das instituições públicas ou privadas, ONGs, para o desenvolvimento de todas essas ações que são necessárias no sentido de proteger nossas crianças e adolescentes. Tá bom, então, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas, falando de um assunto tão importante que foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz aí 30 anos. Conversamos com o assistente social Edson Bahia. Muito obrigada pela sua participação hoje. Agradeço demais a participação também e vou fazer uma propaganda aqui, que no deslocamento dentro da cidade, normalmente escuto a rádio de vocês e fico bastante satisfeito com a programação. Obrigado. Que bom, que bom. Muito obrigada novamente pela sua participação. Agora, 6h58, você está no melhor mix do Brasil, 100.7. 18 horas. Carimelhão, finalmente, né, amor? Exato, agora 6h58. Vamos seguir direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Amanhã a Assembleia do Amazonas deve eleger o presidente e também o relator da comissão que dará parecer sobre o impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho. E aí começam os prazos do rito do processo e os denunciados passarão a ter várias oportunidades para apresentar defesa. Já a partir de amanhã terão um prazo de 10 dias para a defesa prévia. Em caso de admissão do processo, o governador e o vice terão outro prazo de 20 dias para contestar a denúncia. No plenário, a decisão deve ser tomada por 2/3 dos deputados, cuja maioria é governista. Só no 15º passo do processo é que, se a denúncia for aceita, o governador e o vice poderão ser afastados dos cargos com redução da metade dos seus subsídios, até o julgamento final por um tribunal especial. O tribunal especial será formado por 5 deputados estaduais eleitos pela Assembleia e 5 desembargadores escolhidos por sorteio no Tribunal de Justiça do Amazonas. O presidente do Tribunal de Justiça presidirá as reuniões e só terá direito a voto em caso de desempate. Então, o rito mostra que o governador e o vice terão todo o direito à defesa, seja qual for o resultado. Eles não poderão reclamar da falta de oportunidades para esclarecer as denúncias que pesam sobre eles. 18 horas. 7 em ponto, Karime, agora sim, né? Nos finalmente, né? A gente começou lá. Gente, bem, muito obrigada pela companhia. Um beijo, viu? Até amanhã. Continue bem, continue aí em 100.7. A gente volta amanhã, né? A partir das 6 da tarde com mais uma edição pra você, do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.